Deus que olha para mim e para você, e mesmo que a gente esteja longe dele, ele diz: o meu amor, por eu ser amor, eu te perdoo. Quando nós fomos salvos por Jesus, quem éramos nós? O que tínhamos nós a oferecer? Nada. Nós éramos pecadores, errantes, andando na iniquidade. Mas quando Jesus morreu na cruz e nos salvou, naquele momento Ele nos perdoou, independente de termos alguma coisa para oferecer. Paz do Senhor, uma boa noite para você, uma boa terça-feira, depois de uma abertura dessa, que lindo, né? Como é bom saber do amor de Jesus sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus pela sua vida, por mais esse Tadel, nesta terça-feira. Estamos aqui muito na expectativa do que Deus quer falar conosco nesta noite. Eu estou aqui nessa sequência de estudos, ministrações sobre atitude. E hoje eu quero compartilhar com você a respeito de um personagem que ele teve 4 atitudes reconhecidas por Deus e reconhecida no mundo espiritual. Eu quero saudar você que está conosco, você pastor, obreiro, membro, líder. Que Deus te abençoe. Logo, né? Eu vejo assim que está faltando muito pouco, né? Para nós estarmos totalmente no Tadel presencial, né? Talvez a gente comece mais para frente, agora em outubro, já com a liderança diária. A gente vai retomando devagarinho. Algumas das nossas igrejas já estão retomando o Tadel e está sendo bênção e não será diferente daqui para frente em nome de Jesus, amém? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e vamos orar ao Senhor, Senhor dos exércitos. Nós te adoramos em espírito e verdade, reconhecendo que só o Senhor é Deus. Por isso, Pai, a nossa gratidão pelo privilégio de pertencermos ao Teu povo, à Tua igreja, ao Teu rebanho, mas principalmente pela honra de te servirmos de todo o nosso coração. Obrigado porque o Senhor tem nos usado. Obrigado porque o Senhor tem levantado uma igreja que tem feito a diferença. Homens e mulheres, líderes e pastores e membros que têm dito sim para o Senhor, sim para a Tua obra. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, derrama da Tua unção, da Tua graça. Deus amado, em cada casa, em cada cidade, em cada estado, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero compartilhar com você nessa sequência de ministrações
sobre esse tema tão importante que Deus colocou no meu coração, que fala de atitude. Atitude diz respeito a comportamento. E nós, como pastores, líderes e até membros, nós temos que dar uma pensada sobre atitudes. O grande segredo na vida de líderes é atitude. A sua atitude pode mudar o seu amanhã. Uma atitude acertada, meu irmão, você vai voar na presença de Deus. Uma atitude errada, meu irmão, minha irmã, você corre o risco de perder tudo que você conquistou até hoje. Uma palavra errada, um gesto errado, uma atitude errada pode pôr tudo a ruir, como pode te levar ao sucesso. E a minha oração nesta noite é que você tenha atitudes acertadas, comportamentos acertados, palavras acertadas, ações acertadas, para que você voe com a tua célula, para que você voe no seu ministério, para que você conquiste muito mais do que você já conquistou até os dias de hoje. E hoje eu quero pensar aqui sobre um personagem bíblico muito interessante, que é o nosso querido irmão Jó. Jó é um exemplo na Bíblia de paciência, de perseverança. Ele é um exemplo de muitas coisas, de alguém que aprendeu a suportar tantas perdas, tantas notícias ruins e ficar firme até o final. Ele é para mim um exemplo, é uma inspiração, porque poucos de nós aguentaríamos o que esse homem aguentou. Esse homem é como se ele fosse um pastor, um líder de distrito, líder de área, de setor, de célula. Era um bom crente. Este homem suportou. Meu irmão, eu vejo que tudo que aconteceu na trajetória dele, esse livro que tem 42 capítulos, é uma trajetória muito complicada, mas é uma história muito linda, e uma trajetória linda, porque bateu vento de todos os lados, mexeu com a família dele, mexeu com o patrimônio dele, mexeu com a saúde dele, mexeu com a fé dele, meu irmão, mexeu com os amigos dele, mexeu de todos os lados. O diabo tentou de todos os lados derrubar esse homem e não conseguiu. Por que é que o diabo, mesmo com a permissão de Deus, Jó consegue suportar tudo? Por quê? E aí eu fui pensar, e fui orar, e fui meditar, e fui buscar em Deus. Por que é que Jó foi um homem de sucesso? Por que quando Satanás se apresenta diante de Deus junto com os homens, que esse é um tema de uma outra mensagem, o que esse camarada está fazendo lá junto com os filhos de Deus? Olha só, isso é uma mensagem tremenda, né? Porque às vezes no meio de uma turma aí tem um espírito contrário, e aquele demônio, aquele Satanás, ele se apresenta perante Deus e ele vai questionar a Deus o porquê que Jó o serve. Ele vai duvidar, ele vai achar, o diabo vai achar que Jó só serve a Deus, só é firme com Deus, porque Deus deu tudo para ele. Deus deu uma boa família, Deus deu bens para ele, deu gados, deu ovelhas, Deus deu camelos, Deus deu bois, vacas, Deus deu muitas coisas para ele, deu uma linda família, Deus deu amigos. Então era um homem próximo. Então o diabo achou no fundo da sua alma que Jó só servia a Deus por conta dessas conquistas, daquilo que Deus podia dar para ele, não pelo que Deus era. Então o diabo pede assim: deixa eu tirar dele. Deixa eu tirar dele para ver se ele vai te servir como ele te serve quando tem as coisas. Esse é palco de uma outra mensagem, que vale a pena depois você até repensar sobre isso. Como é que nós servimos a Deus? Vamos pensar aqui um líder,
quando por alguma razão você passa por uma disciplina e o seu líder, seu pastor diz assim: eu quero que você me entregue a sua célula. Como é que você reage? Você está servindo o seu pastor quando você tem uma célula, aí você serve o pastor, mas quando o pastor tira essa célula e diz: você por um tempo vai ficar sendo tratado, você precisa ser tratado antes. Como é que você reagiria? É interessante, porque o diabo ele achou que Jó só servia a Deus pelo que Deus podia dar para ele. E aí Deus vai permitir, porque Deus conhecia Jó. Deus sabia do caráter de Jó. Deus sabia e andava com Jó. Então é interessante porque esse texto me leva no capítulo 1, versículo 1, a grande descoberta do segredo da fidelidade, o segredo do sucesso de Jó está aqui, capítulo 1, versículo 1. O que levou Jó a ser um homem de paciência, um homem perseverante, um homem lutador que aguentou firme tantas perdas e males, está aqui no capítulo 1, versículo 1. Porque o autor bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, vai olhar para Jó, veja, vai olhar para Jó e vai encontrar nele 4 atitudes, 4 qualidades, que são o segredo do sucesso dele, e pode ser o seu segredo e o meu segredo também. Olha o que diz a palavra: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Ponto. Aqui fecha a caixinha e resume quem é Jó. Meu irmão, preste atenção, meu querido e minha querida, aqui está uma definição de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um pastor de Deus, de um líder de Deus. Porque essas 4 características falam de atitudes. Alguém olhou para Jó, preste atenção, e viu nele 4 atitudes. Por isso que ele vai aguentar firme as provações, as tribulações, os perreios da vida, as lutas do ministério, as tentações, as provações, porque fazia parte do pacote desse homem 4 atitudes. Então vamos lá. Primeira atitude desse homem, a Bíblia diz que ele era íntegro. Como é que você sabe que uma pessoa é íntegra? Ou seja, íntegro, e eu fui procurar no dicionário, até para você saber com mais plenitude, o dicionário diz que é a qualidade de alguém de conduta honrosa. Íntegro. Eu tenho uma conduta de honra, meu pai. Alguém que é ético. Veja, no seu comportamento, nas suas atitudes. Alguém que é educador. E alguém que é puro. Isso aqui é ser íntegro. Então veja que Jó, alguém observou e escreveu uma história linda, de um drama terrível, mas o que fez esse homem suportar tudo eram as suas atitudes. Alguém olhou e viu e escreveu: este homem é íntegro. E quando você olha o texto mais abaixo, capítulo 1, versículo 8, aqui então Deus vai assinar embaixo. Deus vai como que confirmar que ele era isto. Versículo 8 diz: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. E aí Deus vai reafirmar, porque Deus também está vendo as atitudes de Jó. E Deus vai reafirmar o que o autor bíblico escreveu. É como se Deus carimbasse e dissesse: olha, ele é isso mesmo.
Eu vejo, eu acompanho, não há ninguém semelhante na terra igual este homem. Ele é demais, ele é um líder assim demais, ele é um pastor demais, ele é um membro demais. Então você olha, Deus vai dizer assim: olha, ele era íntegro. Ele é íntegro, Satanás. Ouça, Satanás, ele é alguém que tem uma conduta honrosa. A maneira de ele ser, de ele agir, ele é honroso com as pessoas, ele é honroso com os seus servos, ele é honroso com os seus amigos, ele é honroso com a sua esposa, ele é honroso com os seus filhos, com as noras, ele é honroso. Eu vejo a conduta dele, é como se Deus dissesse: eu acompanho a história desse meu filho Jó, e eu sei que ele tem uma conduta tão honrosa. Ele é tão ético, ele é tão educado, ele é tão puro. Veja bem, querido e querida, nós precisamos, para viver um ministério pleno, para ter uma liderança sadia, uma igreja sadia, nós devemos ter a integridade, com uma conduta honrosa. Aí diz a palavra que a segunda atitude desse homem, ele era reto. E reto é aquele que não tem curvatura, aquele que é honesto, e não ele é torto, ele é reto, ou seja, não tem curvatura, ou seja, retidão na sua vida, passos dignos de retidão, de honra, alguém que não anda pelos caminhos errantes da vida. Não, eu tenho uma conduta reta. Talvez antes de você conhecer Jesus Cristo, antes de você entregar a sua vida para Jesus, antes de você crucificar a sua carne na cruz, você tinha uma conduta errante. Você talvez mentia, talvez você trapaceava alguém, as pessoas, talvez você até usurpava alguém, talvez você menosprezava alguém, você tinha uma conduta errada, a lei dizia vai para a direita, você ia para a esquerda, a lei dizia vai para a esquerda, você ia para a direita, e isto é uma conduta encurvada, e aqui diz a palavra que ele tinha uma conduta reta. Quem é que observou isto? O autor bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, observou. O Espírito Santo observou e o próprio Deus vai assinar embaixo, porque Deus vai dizer aqui: ouça, Satanás, não tem ninguém semelhante a ele, porque ele é um homem íntegro. E vem repetindo aqui o texto: ele é reto, não tem curvatura na vida dele, pode procurar. Ele é um homem que tem uma conduta reta. Ele tem passos retos, ele não anda por caminhos errantes, ele não está para a direita, para a esquerda, errado não, ele tem conduta certa, ele tem uma conduta correta. Isso quer dizer de passos retos na presença de Deus. Isso fala de santidade. Líderes e pastores, a gente viu aí escândalos a nível nacional, de alguns pastores e pastoras, uma coisa absurda. Como é que pode existir isso no meio evangélico? Mas existe, porque o joio também está vestido de ovelha. Então, a gente percebe que, na verdade, Deus está olhando para esse homem e enxergando nele uma retidão. Ele tem passos retos. Terceira atitude deste homem, a Bíblia diz que, aqui diz, ele era então íntegro, reto. Terceira atitude, temente a Deus. Isso fala de atitude. Aqui Deus vai repetir diante de Satanás: Satanás, ouça que eu vou te falar, não há ninguém semelhante a ele em toda a terra, porque ele é íntegro, reto e ele é temente a Deus. Ele me teme. Como é que nós tememos a Deus? Meu irmão, quando você se curva na oração, você está temendo a Deus. Quando você lê a palavra, você está temendo a Deus. Quando você jejua, você está temendo a Deus. Quando você vai para a casa do Senhor, você está temendo a Deus. Quando você vai para a sua célula, que agora é online, você está temendo a Deus.
Temer a Deus é ter atitudes. Eu não apenas falo, mas eu tenho temor de Deus. Atitudes. Quarta e última atitude de Jó. A Bíblia diz aqui então que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E aqui Deus vai reafirmar: ouça, Satanás, o meu filho Jó, que não há ninguém semelhante a ele na terra. Ele é um homem íntegro, um homem reto, ele é temente a Deus e que se desvia do mal. Aí Deus olhou para Satanás e disse: você percebeu que ele se desvia do mal? É uma conduta, isto é uma atitude. A atitude dele é quando ele vê o mal, quando ele vê aquilo que não é correto, ele se desvia. Ouça que eu vou te falar. Às vezes nós temos uma tendência de pactuar com algumas coisas que não são corretas. Às vezes participamos de conversas que não são conversas boas, às vezes falando mal de uma autoridade, fazendo uma crítica pesada a alguém. Nós precisamos nos desviar do mal. Isso é, eu estou numa caminhada e quando eu vejo mal, eu me desvio para o lado. Eu estou numa direção e quando eu vou caminhando e eu vejo mal, eu me desvio. Eu vou caminhar me desviando do mal. Isto é uma postura, isto é uma atitude. A minha atitude primeira é eu discernir aquilo que é mal do bem, o que é bênção e o que é maldição. Eu tenho que ter uma atitude de discernir, é um posicionamento. Eu consigo discernir aquilo que é de Deus e aquilo que é do diabo. Então, a minha atitude, eu vou me desviar do mal. Preste atenção no que eu vou te dizer, meu querido. A vida da gente, desde que a gente acorda, é uma vida de atitude. Desde a hora que você acorda e você levanta, atitude, posicionamento, você está agindo. Vai no banheiro, pentear o cabelo, escovar os dentes, vai tomar um café, você vai se arrumar, você vai se preparar para o trabalho, ou vai se arrumar para abrir o computador na sua casa, para trabalhar em casa, ou você vai levantar para fazer um telefonema, já são atitudes, você vai sair, você pega o elevador, atitude, pega o seu carro, atitude, você está tendo uma série de atitudes, que diz respeito ao andar. Atitudes falam de andar, e aqui vem o segredo na vida de um pastor. Ouça, guarda isso no seu coração, o segredo de um líder de sucesso, um membro, um filho de Deus de sucesso, uma ovelha de sucesso, um líder de sucesso, é quando você tem atitudes como Jó, o nosso irmão. É quando você olha para Jó e diz: agora eu sei, por que é que o diabo tirou tudo dele, tirou os filhos, tirou a sua riqueza, tirou a sua saúde, tirou os seus amigos. Agora eu sei porque ele tirou tudo, ele perdeu tudo, o diabo roubou tudo dele, até a sua própria saúde. Agora eu entendo por que é que ele aguentou firme. O segredo está no capítulo 1, versículo 1 e versículo 8. Atitude que diz respeito a uma seriedade com Deus. Eu me posiciono, eu tenho integridade na minha vida, eu sou reto com o meu Deus, eu sou temente a Deus e eu me desvio de todo o mal. Isto é um sinal de um líder de sucesso, de um pastor de sucesso. Por isto, a nossa atitude, a minha atitude, quando você ver alguém com atitude errada, corrija. Pastor, corrija. Ah, mas se eu corrigir eu vou perder esse líder, se eu corrigir eu vou perder esse membro. Corrija, para o bem desta pessoa, para o bem da igreja, para o bem do reino de Deus. Corrija.
A Bíblia diz que Deus corrige aqueles que ama. Se você ama o seu líder, pastor, corrija. E corrija a tempo. Você que é líder, corrija a sua ovelhinha. Se você a ama, mas corrija. Não seja como uma pessoa severa, dura, um carrasco, não. Corrija com amor, com leveza, com ética, com respeito, de forma honrosa. Em nome de Jesus, eu quero encerrar aqui te convidando a você aprender a ser alguém de excelência, um pastor de excelência, um líder de excelência, uma ovelha de excelência, tendo as mesmas atitudes que Jó tinha na sua vida, e que Deus olhou e viu: Satanás, esse meu filho é tudo o que foi falado no começo. Esse meu filho, ele é isto. Ele é íntegro, ele é reto, ele teme a mim, e ele se desvia do mal. Todas as atitudes dele dizem respeito a uma vida séria. Eu duvido que você vai derrubá-lo. Meu irmão, pode vir a luta no seu ministério, pode vir a provação no seu ministério, pode o diabo te afrontar. Se você tiver atitudes como Jó, você vai sair no final vencedor, no final muito mais fortalecido, no final com a bênção dobrada do que Deus já tinha dado sobre a sua vida. Aguenta firme, sabe por quê? Porque a sua atitude é uma atitude honrosa, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Se você puder ficar de pé, aí na sua casa, aí na sua igreja, fica de pé, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, a sermos como Jó. Deus, Ele é uma inspiração, Ele é um modelo, Ele é um exemplo de atitudes dignas do Teu nome. Longe de nós, ó Deus, atitudes que possam desonrar o Teu nome. Longe de nós fazermos alguma coisa que vai desagradar o Senhor, algo que vai desagradar a Tua igreja, que vai desagradar as nossas autoridades. Longe de nós. Ajuda-nos, ó Pai, a termos atitudes honrosas, com amor, com respeito e com ética. Eu oro e declaro isto em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Uma noite abençoada. Daqui a pouquinho, às 21 horas, nós temos hoje 2 convidados feras de fora, especiais. Se prepare para a nossa grande mega vigília hoje, às 21 horas. Daqui a pouquinho, você vai receber o link, já, e você pode entrar, divulga, porque a cada noite tem sido uma unção poderosa. Se ontem foi bênção, hoje é bênção dobrada, tá bom? Deus te abençoe, eu te aguardo daqui a pouquinho em nome de Jesus. Deus seja louvado.